Ô, gente, Roberto Rino Bíscaro aqui. A internet parece que fornece a gente uma falsa, né, sensação de poder, anonimato, porque eu vejo pessoas colocando vídeos autoincriminatórios e a gente às vezes acha que as nossas buscas e as coisas que a gente fala nos chats tal não podem ser recuperadas e são, né? Então é uma falsa sensação. Tem um documentário na HBO Max que é de um caso verídico que ocorreu em 2012, que um policial da cidade de Nova York foi preso porque ele trocou inúmeras mensagens em uma sala de bate-papo, em um site de canibalismo, fetiche de canibalismo, tá? E ele usou as suas informações privilegiadas que ele tinha como policial para procurar informações sobre essas mulheres. Então o caso tem um monte de tons de cinza, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Volta e meia, quando eu comento documentários ou docu-séries de crimes da vida real feitos pela Netflix, eu reclamo que eles deixam de contextualizar, que eles são meio rasos, né? Esse da HBO, ele é bem melhor do que a maioria dos que eu vejo na Netflix, porque assim, esse cara, esse policial Gilberto Valle, né? Ele não fez nada. Só que, o que aconteceu? Você vai ver durante o documentário mensagens horripilantes do que ele queria fazer com as mulheres, inclusive com a esposa dela, né? Era sequestrar, torturar, cozinhar e comer. Na verdade, eles até exageram um pouco, tanto das mensagens que eles recuperaram e colocaram para a gente ler no documentário. Uma parte que fica um pouco repetitiva, 1h20 para esse documentário, quase 1h30, ficou um pouquinho demais, né? Veja o defeito também. Mas assim, você pode falar, mas como que eles vão condenar um cara que pensar ou fantasiar agora é crime? O que é 1984, do George Orwell, Minority Report? Isso tudo é mencionado no documentário. Então, gente, ele pensar pode não ser crime. Só que assim, as buscas dele no Google mostravam como assar uma mulher, e mais, ele usou fotos de mulheres de verdade. Você gostaria que tua foto tivesse usada num site onde eles estavam falando sobre cozinhar você? Né? Eu não gostaria. E ele usou recursos que ele tinha como policial. Então aí cometeu erro e foi despedido e foi condenado à prisão. Só que daí depois um juiz soltou. Você fala, tá, ele cumpriu, tem. Então, mas aí vão se colocando questões e o documentário vai discutindo. O sistema é montado em cima de... É um júri que decide. Quando alguém vai contra o júri, você não está abrindo um precedente contra a opinião do júri? Aí tem uma jurada que foi entrevistada, claro. Aí teve que manter o anonimato dela, cara. Mas falando, a gente condenou, porque assim, e se o cara fizesse alguma coisa? Porque daí se o cara realmente agisse em cima daquelas fantasias e matasse mulheres, aí a polícia, os jurados, tá vendo? Ele teve a oportunidade de ser preso, mas não foi. Então, você vai ter várias discussões, além do crime, várias das áreas cinzentas, como eu falei, que esse crime, ou não crime, porque o documentário vai deixar isso no ar. Claro, o fato dele ter usado o equipamento e os databases, né, as fontes que ele tinha dentro da polícia, isso sim é um crime, porque, né, até porque você acaba minando ainda mais a relação desgastada da polícia norte-americana, em 2012 a gente está falando, né, com o público, porque assim, é uma instituição que supostamente a gente deve confiar para proteger. Você tem um cara lá que está usando recursos de arquivos policiais para pegar foto, botar endereço de mulheres e jogar isso no chat. Então eles vão fazer essas várias discussões. Tem umas horas que fica um pouco repetitivo. Eu acho que ela poderia ter, por exemplo,
colocado mais esse Gilberto Valle na parede, porque ela não coloca, a documentarista não coloca muito. Ah, eu não sei por que eu fiz, tal. Eu imagino que a gente nunca vai saber mesmo, porque a cabeça de uma pessoa é muito complexa. Mas, assim, poderia ter... eu percebia que ela não colocava ele muito contra a parede, tá? E tem umas horas que o documentário quer dar uma de divertidinho, mas acaba enjoando. Por exemplo, ele foi acusado de canibalismo, né? Então é muito comum ela colocar cenas, porque a documentarista teve acesso à mãe dele, conversou com eles em casa enquanto esperava lá um pedido de coisa que ele fez, né? Então muitas cenas dele cozinhando bacon. No começo é até engraçadinho, mas depois fala, tá bom, filho, eu já sei que você está querendo fazer essa piada aí, já fez, cansou, filha, parte para outra mulher, né? Então, assim, eu acho que daria 1 hora de documentário, ou se ela procurasse mais botá-lo contra a parede, ou se ela colocasse mais opiniões díspares, sei lá. Mas, assim, para começo de discussão, você vai ficar se perguntando, porque conforme vão aparecendo as informações, você vai se colocando no lugar das pessoas. Não, um escritor, o Stephen King, eles até citam um escritor lá. Um escritor de terror fala todas essas coisas aí. Então, mas o Stephen King, ele vai nos dados, banco de dados da polícia, procura mulheres de verdade, com fotos e joga isso. Uma das mulheres que ele queria cozinhar era a própria esposa e outra era uma colega de faculdade, e ele vai visitar com a esposa e a filhinha essa mulher da faculdade. Aí eu me coloquei no lugar. Já imaginou se alguém escrevesse sobre mim que queria me canibalizar e viesse me visitar? Talvez eu quisesse esse cara atrás das grades para sempre. Por quê? Para me sentir talvez seguro. Não dá para saber se ele não ia atacar. Então são vários lados, né? Eu achei um documentário bem perturbador e bem legal, esse é o caso do policial canibal. Aí, assim, como é um caso da vida real, né? Eu fui pesquisar, porque isso é de 2012, ele ficou solto, né? Não voltou nunca mais para a cadeia. Aí é uma coisa, né? Será que o tanto que deram para ele de cadeia não era demais? Podia ter questionado essa parte também. Por exemplo, aí então ele saiu da cadeia e eu ouvi dizer que ele escreveu um livro de terror, falando, acho que sobre canibalismo, vai vendo, né? E volta e meia sai ele na mídia, mas diz que a vida dele ainda continua sendo marcada por aquilo. Vai marcar sempre, né? E aí eu gostaria de perguntar para as meninas que estão assistindo, porque ele é heterossexual. Você casaria com o Gilberto Valle? Depois de um monte de mensagem horrível que ele colocou no site, porque a gente tem que se perguntar essas coisas. Não adianta querer ser assim, o bonzinho, tentar entender todos os lados. É bom entender todos os lados, só que a gente tem um lado que a gente fica, né? Será que eu gostaria, como eu falei, eu gostaria de ter alguém que tivesse a minha foto lá e tivesse falando que ia me comer, me canibalizar, blá 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 blá, e viesse me visitar em casa? Acho que não, né? Ótimo documentário. Um pouco longo, mas ótimo. Tchau.